A melhor janela de conhecimento da hipnose é compreender a hipnose da forma mais natural possível. Porque quando você entende que hipnose é comunicação, perguntas como: quando hipnotizar uma pessoa? Qual a melhor hora para fazer hipnose? É certo hipnotizar uma pessoa sem ela saber disso? Simplesmente não fazem mais sentido nenhum, já que hipnose é comunicação. E é fato que todas as pessoas precisam se comunicar. Aliás, pessoas bem-sucedidas são excelentes comunicadores, isto é, possuem a habilidade em conquistar resultados rápidos através do uso da comunicação, tanto verbal como não verbal. Não é uma questão de quando usar hipnose, e sim como tornar a sua comunicação mais eficiente. Posso dizer então que temos dois tipos de comunicação, a comunicação hipnótica e a comunicação, vou dizer, superficial. E que a superficial, infelizmente, tende a ser a mais utilizada pela grande maioria das pessoas. E o que difere uma da outra é que a comunicação hipnótica possui os elementos da hipnose. E ainda mais importante, uma intenção, isto é, o que eu desejo comunicar ou qual resultado espero obter através da forma como eu me comunico. E quando eu tenho uma intenção, consequentemente eu utilizo estratégias conversacionais e não verbais para alcançar o meu objetivo. Mas por outro lado, a comunicação superficial tende a gerar resultados devido à falta de intenção, à falta de resultados, à falta dos elementos da hipnose, como principalmente a captação da atenção no momento presente. Basicamente, a comunicação hipnótica serve para três funções principais: alterar estados emocionais, induzir novos comportamentos e criar novas crenças. Vamos compreender melhor cada uma de forma separada. Alterar estados emocionais. Nossos resultados são totalmente dependentes de estados internos, isto é, se você está em um estado positivo, como por exemplo confiança, alegria, motivação, autoestima e etc., você consequentemente vai obter bons resultados. Por outro lado, ao estar em estados negativos como ansiedade, raiva, medo, desconfiança, tristeza e etc., você não vai obter bons resultados. Portanto, os estados internos moldam totalmente a realidade externa, que esta realidade consiste na sua ação para obter um certo resultado. Através da hipnose conversacional ou hipnose natural, podemos facilmente alterar os estados internos, porque você já sabe que é no momento presente que estão todos os nossos recursos internos, e o melhor, estão completamente acessíveis. E a hipnose, ou como também podemos mencionar, já que é a mesma coisa, a comunicação hipnótica, trava a atenção do ouvinte no momento presente e, portanto, os recursos internos tornam-se disponíveis imediatamente. E é óbvio que toda terapia rápida e eficiente é desenvolvida através da comunicação hipnótica. Junto a esta função, há também a capacidade de liberar pessoas de transe tóxicos. O transe tóxico é um termo desenvolvido por Milton Erickson, que significa quando estamos presos em um único pensamento negativo ou limitante. Por exemplo, quando um funcionário recebe uma ligação, onde o mesmo é chamado para ir no RH daqui 3 horas. E pode ocorrer este funcionário pensar que vai ser demitido e ficar totalmente preso apenas nessa possibilidade: eu vou ser demitido, nessa única direção de pensamento. E mais uma vez, o transe tóxico ocorre devido a um estado interno negativo ou a falta de recursos internos. E, portanto, a comunicação hipnótica, ela quebra rapidamente o transe tóxico e limitante. É uma forma poderosa de se comunicar com as pessoas, porque obviamente você não precisa trabalhar como terapeuta para ajudar as pessoas desta forma. Sempre há um familiar, um amigo, até mesmo um desconhecido que em certo momento precisa de ajuda, não é mesmo? A segunda função é a capacidade de induzir comportamentos específicos. E aqui obviamente não estou falando sobre manipular uma pessoa a fazer algo que não quer fazer, mas sim acelerar e ampliar tomadas de decisões. E acredito que através da sua comunicação, você está várias vezes tentando fazer as pessoas tomarem uma certa decisão em vários momentos do seu dia a dia, seja com um familiar, seus filhos, no ambiente profissional e etc. Um vendedor, por exemplo, deseja que você compre um certo produto, não é mesmo? E é fato que um ótimo vendedor sempre utiliza de forma consciente ou inconsciente estratégias da comunicação hipnótica. E o que facilita este contexto, isto é, a tomada de decisão, é a intenção.
Quando você tem uma intenção clara e bem definida, você utiliza de forma mais alinhada as palavras, padrões e o não verbal para conduzir a outra pessoa em uma certa direção ou um certo resultado. Como por exemplo, quando você tem uma intenção forte de ir no mercado e comprar apenas pão, você compra apenas pão. Mas se você vai no mercado sem nenhuma intenção, com certeza compra coisas completamente desnecessárias e até mesmo prejudiciais para a sua saúde. E por isso eu posso concluir que a intenção é a ponte que conecta o resultado. Eu costumo dizer que uma pessoa que está com uma intenção bem definida já conquistou de alguma forma o resultado esperado. E a terceira função principal é criar ou desconstruir crenças. Às vezes buscamos modificar certos comportamentos ou facilitar tomadas de ações nas pessoas, mas acabamos fracassando porque a nossa comunicação está indo totalmente contra a crença da pessoa. E há muitas ideias equivocadas sobre crenças espalhadas na internet. Aliás, muitas pessoas fazem questão de mencionar uma crença como algo extremamente difícil de ser modificado, mas que na verdade, através da hipnose conversacional, é um processo extremamente simples modificar, criar ou desconstruir crenças. E não muito diferente de remover uma pessoa de um transe tóxico. Por exemplo, você deseja ajudar um amigo a tornar uma atitude que é realmente necessária para ele subir de cargo na profissão. E por mais que você utilize uma comunicação direcionada para o positivo, esta pessoa possui uma crença de que não é merecedora de tal cargo. E é exatamente como estar em um transe tóxico, isto é, preso na ideia de que não merece. E portanto, toda a realidade dessa pessoa simplesmente vai reforçar tal crença. E obviamente, como primeiro passo, é necessário enfraquecer esta crença através de novos recursos internos, questionamentos, perguntas direcionadoras. Aliás, se você quiser um vídeo apenas sobre crenças limitantes e como modificá-las rapidamente, deixe nos comentários logo abaixo deste vídeo com a hashtag crenças. E estas três funções principais da hipnose conversacional, você consequentemente transforma a sua vida e, claro, a vida das outras pessoas apenas utilizando as palavras, sem obviamente a necessidade de feche os olhos agora, durma profundamente, eu faço hipnose, etc. E uma pergunta muito comum é esta a seguir: mas será que eu consigo fazer todos os fenômenos hipnóticos da hipnose clássica através da hipnose conversacional? É óbvio que sim, mas diferente da hipnose clássica, onde você utiliza as etapas padronizadas como Pro-Talk, Convincer, indução, aprofundamento, e tudo embalado, claro, através de sugestões diretas para evocar certos fenômenos hipnóticos, na hipnose invisível, ou conversacional, ou natural, você faz uso de metáforas, estratégias e padrões conversacionais e, o mais importante, a utilização do próprio mundo da pessoa, como a sua forma de falar, a sua linguagem corporal e os seus processos internos para iniciar fenômenos hipnóticos. E quando eu menciono fenômeno hipnótico, eu utilizo tal termo dentro da hipnose naturalista, isto é, eu não preciso alterar o estado da consciência ou seguir um padrão passo a passo da hipnose para iniciar um fenômeno, porque todos os fenômenos da hipnose, na verdade, são fenômenos naturais e que obviamente não requer de forma alguma um estado especial para ocorrer. Por exemplo, quando você esqueceu uma certa informação, isto é, uma amnésia, você alterou o seu estado da consciência? Quando você se recordou de um momento feliz e sorriu e se sentiu bem, você se aprofundou em um transe hipnótico? Quando você escutou alguém te chamar, mas na verdade não tinha ninguém perto de você, você entrou em hipnose? Portanto, são fenômenos naturais e que podem ser utilizados de forma estratégica para acelerar e ampliar resultados. Como por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa e essa pessoa diz que está passando por um problema e que necessita de tempo para a sua solução. Eu posso descobrir como tal pessoa cria internamente a percepção alterada, isto é, acelerada do tempo para ajudá-la a resolver o seu problema rapidamente. Porque afinal, todos nós podemos alterar a percepção do tempo. Com certeza você já teve a impressão do tempo ter passado rápido demais em uma experiência realmente positiva, um momento que você estava curtindo muito. E por outro lado, a percepção do tempo se arrastando demais, em uma experiência entediante demais.
E, obviamente, através da hipnose conversacional ou natural, eu posso criar este fenômeno facilmente e utilizar de forma intencionada para conquistar um resultado específico. A verdadeira questão aqui não é quando eu devo utilizar a hipnose conversacional, isto é, fazer hipnose sem mencionar hipnose, e sim praticar este modelo conversacional o suficiente para que este processo hipnótico se torne natural em minha comunicação.